Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência. Nesta quinta-feira, eu estou recebendo a presença do ambientalista Nelson Rodrigues, gentilmente vindo ao programa. Nelson, muito boa tarde, obrigado pela participação. O Nelson estava bravo, entrou aqui nos estúdios falando alto, falando grosso, está indignado com a Terracom, não é? A empresa que recolhe o lixo, que instalou, o que tem desses contentores, né, pela cidade, impressionante. Ali na Rua Pasteiro deve ter uns 10 contentores e a gente sempre vê que acho que há muito equipamento, mas o recolhimento me parece que continua sendo uma vez por dia. E a população tem produzido muito lixo, principalmente em razão da temporada, e acho que esses equipamentos não têm dado conta. Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. É um prazer enorme poder participar pela primeira vez, desde que o TV Com... está aqui na TV, desde que o Ação em Reação está na TV Com. O Ação em Reação está aqui no TV Com, né? A primeira vez que eu participo. Então é uma satisfação enorme poder voltar ao Ação em Reação participando junto com você. E olha, só tem 2 convidados que pedem para fazer na cadeira. O Cirino, por causa da idade, e o Nelson Rodrigues, pelo mesmo motivo. Não, não é isso não. Acho mais confortável, tá? Não, mas aqui a gente atende o cliente, não tem problema. Conversar com você e com o telespectador do Ação e Reação. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Tá de uma maneira mais confortável, descontraída, né? É verdade. Não, você tem razão. Principalmente no centro da cidade, Augusto, que eu estou lá diariamente e na hora do almoço a gente percorre, anda pelo centro, porque é lógico que a gente não acaba não usando 2 horas completas para almoçar, né? Então a gente tem a possibilidade de andar pelas ruas do centro, ver como é que está a situação. Então eu até trouxe umas fotos que já estão no vídeo. Esse é no centro da cidade? No centro da cidade tem ocorrido essas situações que às vezes impede até do cidadão andar pela calçada. Né? Gisele, volta essa foto, por favor. A gente consegue aumentar essa foto um pouco? Eu queria fazer aqui uma observação. Aí também o culpado é o proprietário, ou aquele que deixou o lixo ali fora, né? Porque me parece de longe assim, mas tem madeira aí, me parece que tem... Tem de tudo, a Terracom não recolhe, né? Ou seja, os contentores, está lá escrito a que fim deve ser colocado, o tipo de lixo que deve ser colocado naquele contentor. Nós temos agora aqui, ó esse contentor. Exato, você vê que em volta dele está... Esse no centro da cidade de Santos. Virou um ponto de jogam descarte. De tudo lá, jogam de tudo. Independente do que está escrito no contentor, né, se é para lixo orgânico, se é para reciclável, jogam de tudo à volta do lixo, enfim, fica uma sujeira só, a pessoa não consegue nem passar pelo local, na calçada, na lateral. Às vezes o carro até, o pneu acaba pegando no lixo que está jogado na rua. Enfim, o que acontece, Augusto? A ideia desses contentores não foi uma ideia ruim. Tá certo? O problema, o que antecede a aplicação desse método para ser recolhido lixo na cidade como um todo, se chama educação ambiental. Então é como você colocar o carro na frente dos bois. É verdade. Né? Se você não prepara as pessoas para aquele tipo de recolhimento, as pessoas vão jogar da maneira que acham que deve. Então o que está acontecendo? Alguns comerciantes não preparados e não preocupados com a situação do lixo na porta do seu estabelecimento, né? Alguns transeuntes que jogam qualquer coisa quando passa, enfim, falta educação ambiental. E essa é uma falha que vem ocorrendo desde o governo anterior da prefeitura, quando se instalou, né, de boa vontade, evidente, o secretário teve essa ideia, acho que essa ideia foi boa, mas ele deixou de lado a questão da educação ambiental. Porque não adianta você implantar um projeto sem preparar a população para isso. Então o que ocorre?
algo que poderia trazer um benefício para a nossa cidade está trazendo um problema. Eu entendo, antes de mais nada, a educação ambiental. Exatamente. Porque, olha, naquela foto anterior a gente vê que ali as pessoas colocaram, virou um ponto de lixo. Porque estão misturando tudo, colocando qualquer tipo de lixo em qualquer contentor. Esse é um problema. Não está se respeitando a finalidade do contentor. Você já entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para provocar aí um trabalho de educação ambiental? Olha, essa questão da educação ambiental, eu venho falando sobre isso há muito tempo, né? Até tive a oportunidade de defender isso como projeto principal para a área de meio ambiente na cidade de Santos, para a gente poder começar na base, né? Porque não adianta você... É lógico, tudo deve ser feito concomitantemente, mas sem a educação ambiental as pessoas não respondem àquilo que você está trazendo como projeto para a melhoria ambiental da cidade, né? Isso a gente vê no lixo, a gente vê nos canais, né? A gente vê na praia. Então a gente vê em todas as situações na cidade a questão da educação ambiental não evoluindo, para que a gente não tenha lixo jogado na praia, para que a gente não tenha lixo jogado nos canais. Se você andar pelos canais da cidade de Santos, Augusto, você vai ver que em várias árvores dos canais se tornaram ponto de descarte de lixo doméstico, às vezes, por muitas vezes lixo de obras, né? Resíduos de obras, pequenas obras. Mas não pode, viu, Não Nelson? pode, evidente que não pode. Tem multa, inclusive. Só que ninguém vê, não há fiscalização, né? Então, às vezes, de madrugada, deixam as coisas lá. Quem deveria fazer essa fiscalização? Só a Guarda Municipal ou a Secretaria tem agentes para isso? Não, na Secretaria do Meio Ambiente tem fiscais. Talvez não tenha fiscais em quantidade suficiente para cobrir a cidade como um todo. Acho que é uma carência, né? Mas eu acho que a fiscalização ambiental devia ser um pouco mais ativa do que é. Ô Nelson, eu tenho visto por toda a cidade, eu até converso sempre com o Luciano Cassione a respeito das podas, né? E eu tenho acompanhado lá o trabalho da Fernanda Vanucci, e o que mais o pessoal pede é poda de árvore. Me parece que a prefeitura, isso dito pelo Luciano, aumentou o número de podas, o contrato foi alterado para esse ano para dar uma maior vazão. Amanhã, no TV Com Debate, nós teremos a sua presença e a presença do meu amigo Oswaldo Casasco, onde ele vai trazer aqui um trabalho que ele desenvolveu, uma avaliação de toda a orla da praia, e vai trazer uma bomba amanhã no TV Com Debate a partir das 19 horas. Depois quero trazê-lo também em meu programa. Enfim, agora, como é que você tem visto a questão das podas de árvore? Olha, eu tenho visto muito mal. As podas de árvore continuam muito ruins em Santos, né? Continuam muito ruins. Eu trouxe algumas fotos para exemplificar, eu tenho inúmeras fotos. Eu trouxe um exemplo característico que serve para todos os problemas. Olha aí, onde é esse lugar? Esse lugar é no Imbaré, né, na rua Castro Alves. Castro Alves. Onde foi derrubada uma árvore, como em outros pontos da cidade de Santos, você vê que o tronco está sadio, do meu ponto de vista, né? Até consultei alguns técnicos para corroborar nisso, né? Mas aí eles estão... Isso é poda, Nelson? Não, isso aí é o seguinte... Volta a primeira foto, por favor. Eu queria... A gente consegue manter no quadrinho ou não? Dividida a tela, por favor. Nesse caso, eles depenaram a árvore, nesse né? caso, não foi uma poda, foi uma destruição completa da árvore, né? Porque parece que a dona desse estabelecimento, que é uma casa de repouso para idosos, pediu para retirar a árvore em função do chão que está subindo lá, as raízes estão subindo o chão e tal. O que eu verifiquei, olha, a foto demonstra muito claramente que poderia ter sido feita uma contenção em volta da árvore que não tem, né? Que poderia Volta a foto, por favor. Volta a foto. Isso. Então, aí uma contenção em volta da árvore impediria talvez a progressão da raiz, né? É lógico que cada espécie tem uma situação diferenciada, um potencial de aumento de raiz no solo, e aí acaba afetando o passeio público. Mas se fizesse uma contenção ali, talvez a gente pudesse manter essa árvore aí. Não era, do meu ponto de vista, não era motivo para ser destruída essa árvore. E mais do que isso, além dos troncos ficarem jogados, se você for agora lá nesse momento, esse tronco continua lá em pé, numa demonstração absurda, né, de uma árvore em pleno verão, que poderia estar que dá uma sombra magnífica. Coloca a primeira foto, Gisele.
Olha aí. E tem outras fotos também da mesma árvore que exemplificam... Então vamos lá, vamos continuar na sequência. Isso aí foi a destruição da árvore, né? Aí tá o tronco continua no mesmo lugar. sadio, né? Aí ela estourando, crescendo, o passeio, enfim, poderia ver essa... Olha aí são os troncos, todos bonitos, hein? Você vê que a coloração dele tá boa. Tá boa, olha. Olha aí. Tá vendo? Puxa vida, né? Então essa árvore, por exemplo, ela poderia ter sido transplantada para outro local. Já que não havia condições, se não houvesse condições de reter algumas raízes para não prejudicar o passeio público, poderia ser transplantado. Então o que acontece? O serviço de transplante, né, levar uma árvore de um local para outro local, né, deveria ser feito. Deveria ser feito e não é feito, né? É uma falha que eu acho que teria que ser corrigida. E outro problema sério que está acontecendo em Santos, que eu tenho vários pontos para exemplificar, posso levar pessoalmente qualquer um desses pontos, árvores que foram retiradas e não foram recolocadas outra no local. É outro problema. Então, há uma diminuição... eu já fiz um programa uma ocasião, eu entrei nessa polêmica, né, de uma construtora que mandou tirar uma árvore, e aí me disseram, mas eles replantam as mudas lá no horto, né? Mas não tem controle desse replantio. E ficou como é que não dá para dizer, mas olha, ele tirou uma árvore sadia e colocou 10 mudas. Eu não entendo, Nelson. Eu não acho válido isso, né? Fazer esse tipo de compensação. Eu acho que a compensação tem que ser feita no próprio local, né? Você tirou uma árvore porque tinha problemas, que a árvore não estava com a saúde. Não era ideal, né? A árvore estava comprometida. Então você retira aquela árvore e coloca outra no local. Então existem muitos problemas aqui na cidade, uma retirada contínua de árvores, a gente está perdendo. A cidade está aumentando a temperatura e a gente está tirando árvore. Quer dizer, não tem sentido isso, né? A gente precisa de mais árvores, que não prejudica só a nós, né? A questão da oxigenação, a questão da sombra, num período desse de verão fortíssimo, é verdade. né? Mas prejudica os pássaros também, com certeza, que não tem onde dormir, os morcegos, enfim. O ecossistema da cidade... Apesar que o morcego, nós estamos vivendo uma hiperpopulação de morcegos, viu? Mas veja, é como o pombo, né? Nós temos uma hiperpopulação de pombo e agora com a pombos e agora com essa super safra, né? Eu até queria fazer uma crítica... primeiro, se beber não dirija, viu? Isso é para todos. Sim, claro. Segundo, é para dizer que a Dilma tirou uma foto, né, numa pá carregadeira ou numa pá colheitadeira falando da super safra que nós vamos ter esse ano. E esqueceu que quem vai sofrer é o santista aqui com os caminhões. Sem dúvida. Nós já estamos recebendo, na semana passada nós recebemos 45 mil caminhões. Destes, aproximadamente 8 mil vieram sem agendamento, né? Então nós vivemos um momento muito difícil, viu, Nelson? Inclusive do ponto de vista da emissão de dióxido de carbono. Com né? certeza. Porque estão prejudicando o ar aqui da nossa região. Pela concentração, esses caminhões por muitas vezes ficam ligados algumas horas. Muitas, né? Porque tem que ficar esperando nos pátios. Ficar esperando nos pátios. Então eu acho uma irresponsabilidade. Olha, mas pode dizer uma coisa, né? Eu concordo com você, mas mais irresponsabilidade ainda é a falha, né? A Codesp é uma péssima administradora, os seus dirigentes não conseguem organizar, não punem parece que eles... Fica até uma dúvida se não há aí suborno, porque é impressionante, porque eles não conseguem punir os terminais, eles permitem que os terminais façam o que querem, não é? O caminhoneiro sofre, a cidade sofre e ninguém faz nada. E a autoridade portuária, que é a Codesp, que deveria se posicionar, fica de costas para a cidade. Sabe? É uma vergonha o que está acontecendo. Até porque, Augusto, eu acho que o governo federal tinha que dar prioridade para o Porto de Santos, né? Ao invés de dar prioridade para o porto em Cuba, né? Fazer um porto em Cuba, ele devia primeiro resolver o problema do Porto de Santos. Resolvido o problema do Porto de Santos e de todos os portos nacionais, aí ele poderia pensar em Cuba, né? É verdade. Então acho que é uma irresponsabilidade geral que ocorre no nosso país. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta ao vivo no Ação em Reação. Você pode sempre participar, nós aceitamos e agradecemos pela audiência. Muito obrigado por todos os telespectadores que sempre me param para cumprimentar o programa. Mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan, que nos apoiam e mantêm de forma bastante significativa esse programa aqui, falando de todos os assuntos da região. 32288000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. E um abraço especial meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! E falar do Maison Vanut. É importante destacar, muitas pessoas acostumaram com não só o ambiente infantil, mas de festas e casamentos. E agora o Maison Vanut também tem feito workshops, recepções para empresas, atividades junto às empresas. 3227-6570 Maison Vanut. Nelson, Sabesp tem um grande projeto que é o Onda Limpa, um projeto que me parece já foram gastos milhões de reais, mas que sofre, por exemplo, com a área continental de São Vicente, que tem problemas na qualidade da água, Barros como Estuário e Macuco tem uma água amarelada. Não está dando certo esse Onda Limpa, Nelson? Olha, Augusto, eu costumo chamar esse projeto de Onda Limpa Água Suja. Né? Por que eu chamo de projeto Onda Limpa Água Suja? Porque, principalmente no verão, e eu acho que todo mundo já percebeu isso, começa a ter propaganda sistemática da Sabesp em janeiro, principalmente. É verdade, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro gasto em propaganda, falando que a praia está maravilhosa, né? Que o projeto é maravilhoso. Quando, simultaneamente, você... Eu queria só... Posso te interromper? Eles vão lançar agora uma campanha publicitária, inclusive...
chamaram apresentadores, né, de várias regiões. Eu até sei que os apresentadores acabam participando porque precisam da questão financeira, né, e acabam se vendendo em razão dessa necessidade do dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo. Então eu peço para que esses apresentadores façam uma pesquisa para entender como a Sabesp atende mal o município santista. Detalhe, a maior arrecadação per capita de recursos financeiros da Sabesp é na Baixada Santista. Sem dúvida. Então eu dizia que o projeto Onda Limpa, que eu chamo Onda Limpa Água Suja, acontece simultaneamente com muita propaganda e você abre o jornal, eu vou citar o jornal principal da cidade, né? Você abre todo dia, tem lá a qualidade das praias. Então você vê na televisão, diz que a praia está maravilhosa. Aí você abre o jornal, vê lá a relação de praias, a balneabilidade, a relação de praias que nós temos aqui na nossa cidade, né? Boqueirão, Gonzaga, José Menino, e vê que a maior parte do tempo ficou com praias impróprias para banho. Mas no ano passado, apenas 30% dos dias as águas estavam próprias. Então, 70% eram impróprias. Isso no litoral de uma maneira geral. Na Baixada. Não estou nem colocando... Estou falando... Perdão, não é o litoral todo. A cidade de Santos. Tá, e no litoral também, de uma forma geral... Deve ser ruim também. Também esteve ruim. Quer dizer, então você tem um projeto que tenta convencer as pessoas de que está tudo maravilhoso, mas na prática as águas continuam impróprias. Por quê? Porque falta o aspecto que eu coloquei anteriormente no início do programa, a educação ambiental, que grande parte dos poluentes dos canais vai para o mar, né? E grande parte desses poluentes são advindos das fezes dos animais. Então, se você não fizer um projeto de educação ambiental, como eu tenho batido isso ao longo do tempo, para os donos dos animais, porque o problema não são os animais, o problema são os donos dos animais, né? Você tem que ensiná-los como não trazer poluição para a cidade de Santos. Então, aí você tem uma situação que a Secretaria do Meio Ambiente e os demais órgãos que nunca trabalharam. E também não chama a gente que quer desenvolver um trabalho nesse sentido para colaborar. Então, não só eu, como outras pessoas na cidade, tem condição de estar colaborando, melhorando a nossa cidade. Porque a gente sempre quer o melhor para a nossa cidade. Mas, infelizmente, algumas pessoas assumem cargos públicos e acham que sabe tudo, né? Aí, se sabe tudo, a gente deixa fazer, né? E aí a gente é obrigado a vir apontar os defeitos para poder aprimorar aquilo que está sendo feito de errado. Não, esse projeto Onda Limpa realmente é um desastre, né? A Sabesp não consegue resolver a balneabilidade das praias e pior, gasta uma fortuna para dizer que está resolvendo. Exatamente. Né? E aí e fora a balneabilidade, a qualidade da água que está sendo servida, e não é porque nós estamos vivendo um momento difícil, até porque em alguns pontos a Sabesp peca pelo vazamento, né? Hoje existe mais vazamento na rede da Sabesp que fora dela, né? O que é um absurdo. Agora, de verdade, o que eu percebo é que a Sabesp é um grande caça-níquel. Ela acaba ganhando muito dinheiro e oferece um serviço muito insatisfatório. Talvez se ela aplicasse menos dinheiro em propaganda e mais dinheiro em solução técnica, eu acho que o resultado poderia até ser um pouco melhor. Eu particularmente acho que tem muita questão política também, né? A gente percebe isso, mas a balneabilidade realmente está muito ruim, o projeto é fraco, não consegue atender às necessidades, e a gente percebe também que há uma questão de custo, né? Hoje a Sabesp recebe o valor do consumo da água, ela recebe pelo esgoto o mesmo valor, né? Essa cobrança é uma vergonha, deveria ser avaliada pelo Ministério Público, não sei porquê, não entendo o porquê, mas o que mais me chama a atenção é as campanhas que no início do ano são feitas, e agora vai vir aí os apresentadores dando depoimentos, né, dizendo da qualidade da Sabesp. Aí você vai ver o programa do pessoal, tá cheio de propaganda da Sabesp, então não tem nem como ele criticar. Sim. Como aqui nós não temos propaganda da Sabesp, a gente fica à vontade, né? E se tivéssemos também, teríamos a liberdade de poder fazer críticas, né, ao que a gente vê como insatisfatório, e isso não é de agora, né?
de muito tempo de insatisfatório, que é o atendimento que é dado pela companhia aos munícipes da cidade. E não digo só de Santos, São Vicente sofre muito com isso, a Praia Grande também, mas a área continental de São Vicente, então, é uma vergonha. Agora, eu não entendo, Nelson, ninguém fala nada, ninguém reclama. Eu acho assim, Augusto, as universidades aqui em Santos têm condições, têm laboratórios que podem colaborar na solução desse problema. Então, eu não vejo soluções integradas, né? Eu sempre defendi aqui que o poder público tinha que ter uma relação maior com as universidades, né? Eu, inclusive, defendi isso publicamente em 2012, dentro de um processo eleitoral. Por quê? Porque as universidades, onde estão as pessoas que pensam, né, os problemas da cidade também. E se você tivesse, como defendi isso, inclusive em plena discussão pública, a participação das universidades em soluções comuns aqui do dia a dia da cidade, eu acho que nós teríamos um rendimento muito maior na solução desses problemas. E a questão ambiental não foge disso, né? Nós temos laboratórios que podem fazer análise de água dentro da universidade, pode colaborar, apresentar soluções para a questão da vulnerabilidade, inclusive, né, aquilo que o poder público não consegue fazer e já demonstrou ao longo do tempo que não consegue, né, até porque o processo investigatório sobre a poluição das praias é da minha autoria, vale lembrar isso, já faz mais de 21 anos que está parado no GAEMA. Ele anda, mas anda devagar, porque quando você trata com a área pública é tudo muito lento, né? E se você tivesse a colaboração de empresas privadas, de universidades, eu acho que a gente conseguiria adiantar na solução dos problemas, né? Muito bom. Nelson, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu agradeço muito, espero que essa seja a primeira de muitas daqui para frente. Com certeza. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.